liberdade na internet e distribuição do conhecimento. Esse é o tema de hoje do Click League. E já que estamos falando em liberdade, em criatividade, vamos conhecer um fórum que cada vez mais ganha corpo e voz. O projeto Software Livre Brasil é uma rede de pessoas, empresas, governos e ONGs que tem como objetivo a promoção do desenvolvimento e uso do software livre como uma alternativa de liberdade econômica, tecnológica e de expressão. O projeto é um dos organizadores do FISLI, Fórum Internacional de Software Livre, que acontece anualmente no Brasil desde o ano 2000. Além de ser um dos mais importantes encontros do mundo, ele já é o maior da América Latina. A 14ª edição do FISLI acontece de 3 a 6 de julho de 2013 em Porto Alegre. Mas a construção coletiva do evento, com sugestões e ideias, começa já. E o melhor, você pode participar. Para isso, é só se cadastrar na comunidade de software livre. Para acessar a página do FISLI no Facebook, digite facebook.com/fisli.oficial. Uma dica super importante que vale a pena compartilhar com os amigos. Quem nos ajuda a entender a verdadeira batalha silenciosa que está acontecendo nesse momento na internet é o Rafael Zanata, pesquisador da vida e obra de Aaron Swartz, e o Antônio Rulli Neto, advogado especializado em Direito da Sociedade da Informação. Nossos convidados virtuais são a Tatiana de Melo Dias, editora assistente do Caderno Link do jornal O Estado de São Paulo. Tudo bem, Tatiana? Está nos ouvindo? Bem. E João Caribé, que também é cyberativista e do movimento Meganon. Desculpa, gente. Vamos lá. Vamos voltar aqui, desculpa, estou com a nossa discussão. Eu queria que alguém se habilite aqui a responder como é que funciona os processos políticos, o lobby que está acontecendo hoje em dia no Brasil, pela questão do marco civil, essas questões de internet. Quem levantou a mão primeiro foi o João Caribé. Vamos lá, João. A bola é sua. Bom, obrigado. Existem duas variáveis importantes a gente se leva em consideração, Marcelo. Primeiro é a ignorância, ou seja, o analfabetismo digital do nosso parlamento. 513 deputados, se não me falha a memória, nem 13 têm potência para discutir projetos como o Marco Civil, por exemplo. Ou seja, eles não conhecem a mecânica da internet. Então, para uns, a internet é negócios, para outro, a internet é mídia. Então, eles não conseguem fazer uma avaliação da internet como um conjunto muito mais complexo do que isso tudo. Então, poucos são os parlamentares que entendem do que está sendo discutido. Então, isso facilita enormemente o trabalho dos lobistas dentro da Câmara, né? Além do processo de lobby. As empresas de telecomunicações foram um dos maiores, eu estou tentando levantar esse dado, mas até onde a gente sabe, foram um dos maiores financiadores de campanha eleitoral de 2010. E muitos financiamentos se deram através de partidos para justamente mascarar esse processo. E outra, eles têm profissionais, eles têm condições financeiras, eles têm, como presidente do Sindicato de Brasil, por exemplo, um dos maiores e mais bem relacionados profissionais, que é o Largo Levi. Então, é uma força muito grande dentro da Câmara e tem deputados realmente ligados a ele. Então, eles usam de todos os artifícios nesse sentido. Outra força do lobby muito grande dentro da Câmara é a força do lobby das empresas de direito autoral, de copyright, que representam basicamente a indústria americana de direito autoral, que aqui não é representada por outras organizações menores. Esse processo ele se dá a nível de gabinetes, esses lobistas, ou seja, essas duas empresas que estão atacando o marco, esses dois grupos econômicos, digamos assim, que estão atacando o marco civil, eles não dão debates públicos. Eles acabaram dando a cara na Campus Party, foi divertidíssimo assistir, por exemplo, a explanação do representante do Sindicato de Brasil sobre o que ele acha. É um vídeo que as pessoas deveriam procurar e assistir, porque é inacreditável. Se eu contar, vocês não vão me acreditar. Sobre a questão do processo político, a pressão é muito grande e a configuração da Câmara dos Deputados agora ficou mais difícil, assim como a configuração do Senado. A gente ainda não conseguiu identificar no Senado quem seriam os atores na questão do Marco Civil, que poderíamos contar, como, por exemplo, aqui na Câmara nós contamos fortemente com o relator, o Alexandre Bolon, defendendo o Marco Civil, digamos assim, próximo do que foi discutido originalmente, mais próximo à relação dos debates públicos,
e outros deputados seguindo essa base Bacana. que estão com esse deputado na Câmara. Eu não consigo imaginar, dentro do Senado, que é uma casa muito mais conservadora, por exemplo, quem seriam esses atores, quem seriam esses senadores, digamos assim, que nós poderíamos contar. Porque, justamente por ser mais conservador e discutir um tema tão moderno como a internet, é que me preocupa demais. Até a questão do invadindo um pouco o espaço do nosso colega jurista, eu acho, por exemplo, que na casa, no judiciário, por exemplo, também existe esse mesmo nível de analfabetismo digital, de desconhecimento digital. E também existem muitos advogados que atuam de má fé nesse processo. Deixa eu chamar, então, o nosso advogado aqui para conversa. Vamos lá, como é que está o nível de conhecimento, seja dos advogados, Supremo, etc.? Como tudo novo, ainda falta conhecimento, não existe uma legislação própria. Então, o pessoal começou a definir alguns lineamentos, por exemplo, de responsabilidade civil nos últimos, vamos dizer, 2 anos. Antes disso, nós tínhamos decisão para tudo que é lado, entendimentos, claro que todos são possíveis, mas que nem sempre davam segurança jurídica. Hoje, por exemplo, para começar uma startup, às vezes a dificuldade é tão grande por conta de questões tributárias, questões de responsabilidade. Então, isso tem causado um problema. O Caribé tem razão, e eu acho que o ponto principal aqui é não matar o empreendedorismo no Brasil. Todas essas empresas têm que ter espaço, tem que se democratizar esse espaço hoje, que é a internet, e fazer com que realmente, em todos os momentos que nós tivermos mudança, alguns aceitam, alguns não aceitam, mas é preciso fazer com que os empreendedores tenham espaço hoje. Deixa eu chamar o Rafael. Rafael, você que estudou bastante, que acompanhou ou até o manifesto, que você conhece o manifesto do Aaron, o que a gente pode tirar? Porque ele era um visionário, né? O que a gente pode tirar para o nosso país hoje? A forma como o brasileiro trata essas questões, porque ele era um Robin Hood do conhecimento, vou chamar assim, né? Sim, ele era. Ele era um idealista. Eu conversei bastante com a Tatiana sobre isso, né? Qual que é o legado do Aaron Swartz para o Brasil. O primeiro ponto é engajamento político maior. Hackear o sistema, como a Tatiana colocou. É se apropriar dessas ferramentas, entender como funciona o legislativo, aprender a fazer lobby de base. Aí tem um obstáculo cultural enorme, que é o nosso distanciamento com a política. Mas, por exemplo, essas ações, por exemplo, do Avaz agora, com o Renan Calheiros, esses movimentos que acontecem, essas petições online, isso já é alguma coisa? Isso é uma coisa. Só que a Avaz é uma rede internacional, então ela é um modelo importado. O que nós teríamos que fazer é desenvolver um modelo de como foi o Ficha Limpa? De base, exatamente. Mas o Ficha Limpa foi um movimento de base para a arrecadação de assinaturas para a criação de um projeto de lei de iniciativa popular. Ele não levou adiante na questão de um lobby profissionalizado na casa, no Congresso. Então esse seria um legado para a gente, dos mais importantes. O outro legado seria discutir melhor para que serve o copyright, o direito de propriedade intelectual. Isso não está explicitado. Essa é uma pergunta fundamental. Para que serve direito de propriedade, copyright? Por que proteger direito do autor? Todos os estudiosos vão dizer, serve para gerar um estímulo para aquele que pretende desenvolver algo novo, uma criação, ele tem uma remuneração temporária, um monopólio temporário, para que ele seja remunerado pelo empreendimento que ele fez. Essa é a razão de ser do copyright. Antigamente, esse monopólio era muito pequeno. Você tinha 17 anos nos Estados Unidos de detenção de um direito. Depois eles expandiram para 70, agora 90, algo absurdo assim. No Brasil, o problema é o seguinte. Nós temos desde muito antigamente, desde 1830, uma legislação punitiva. Desde o Código Imperial, existe já punição para quem quebra direito de propriedade autoral. Só que nós não temos explicitado no Brasil para que serve um direito de propriedade. É isso que tem que ser colocado. O Marco Civil seria importantíssimo porque ele define quais são as garantias civis. Qual que é o problema disso? Nós não temos cultura brasileira de definir quais são as garantias civis. Nós temos uma cultura punitiva, a nossa legislação penal é avançada, e qual que é o reflexo disso? O que 2012 mostrou? Que é muito mais fácil avançar uma lei penal do que uma lei civil com relação à internet. E isso é um problema cultural brasileiro. Não vai ser fácil vencer isso. Nós temos muitas legislações punitivas, só que nós precisamos parar e discutir. E nós precisamos reestruturar o ensino jurídico para que no primeiro ano de faculdade o aluno aprenda. Para que serve um direito de propriedade? É superar essa lógica
liberal que existe, que é consolidada, de que isso é supremo, porque isso não é supremo, não é absoluto. Isso tem que existir por uma finalidade. Todos nós concordaríamos que é preciso, tem que proteger a propriedade intelectual. Ok, é justo a remuneração ou a proteção temporária para alguém que se dedicou a criar algo novo. Só que isso tem que ter exceções, e tem que estar bem claro quais são as exceções, e o Brasil tem que se engajar mais no debate internacional, porque a OMC, o TRIPS, que é o acordo internacional que regula a propriedade intelectual, ele permite que o Brasil, por exemplo, quebre um direito de propriedade para distribuir livros educacionais. Então você pode quebrar um direito de propriedade de um livro publicado em Oxford, desde que seja para disseminação do conhecimento em escolas públicas. Aí nós não estamos discutindo isso, e nós temos que aprender a priorizar para que serve o direito de propriedade, quais são as exceções, como litigar com isso e levar não só na esfera nacional, mas também nas cortes internacionais. Então esse é um debate muito amplo, realmente muito amplo. A primeira questão é, para que serve o direito de propriedade? Bacana, a gente recebeu uma pergunta da Faconte, de Belém. 10 anos não seria muito pouco para rediscutir os direitos autorais? É um tema e tanto, né? Quantos anos seriam necessários para rediscutir isso? Rapidamente. Essa é a rediscussão. Quem tem direito autoral tem que ter os direitos autorais respeitados pela lei que está vigente. Agora, e daqui para frente? Essa é a grande discussão que o Rafael colocou, que todos nós estamos hoje aqui reunidos para discutir. Qual é o tempo? Será que por 90, 70? Acho que não. Bom, gente, a gente vai ter que terminar o nosso programa. Eu queria um adeus final aqui do João e da Tatiana. Tá, Tatiana, você primeiro, 10 segundos aí. Vamos lá, 15 segundos, vai. Não, eu só queria falar que esse processo de hackeio, assim, eu acho que um exemplo muito claro de quem hackeou o sistema logo no início foi a proposta inicial do Marco Civil, que foi, os caras propuseram esse projeto e foi discutido de uma forma aberta por todo mundo. Isso é uma maneira de hackear o sistema na base, assim, na raiz. Pena que o processo depois entrou na dança política brasileira de todos, assim, e esse processo inicial se perdeu, assim, mas acho que foi uma consulta pública inovadora e um modelo que seria legal. Bacana, João. Eu acho que é assim. Deixa eu só falar tchau. Acho que assim, muita coisa para falar. Acho que a gente tem um monte de programa aí que a gente já tem um monte de pauta para vocês aí. Mas é isso. Obrigada pelo convite e, bom, boa sorte aí para todos nós. Obrigado, Tatiana. João, vamos lá. Foi um prazer enorme participar desse programa com pessoas tão brilhantes, assim, tanto valor para agregar ao nosso conhecimento. Acho que a Tatiana tem super razão. O Marco Civil hackeou. É uma pena que ele tenha caído no parlamento e aí estão tentando matá-lo ao modelo de trabalho que eles conhecem, em vez de dar um tratamento especial para o Marco Civil. É uma coisa que o Rafael falou que é importante, e me lembrou um outro detalhe que não comentei no momento nenhum, quer dizer, a nível de ativismo, por exemplo, as pessoas são muito mais suscetíveis a atenderem uma agenda reativa, ou seja, contra alguma coisa, do que uma agenda propositiva. E é isso, pessoal. Tá bom, deixa eu cortar aqui então. Gente, muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui para finalizar. Rafael, rapidinho. Só dizer que eu estou otimista, o debate está começando e a gente tem que agradecer por ter a oportunidade de discutir isso numa democracia com instituições sólidas como a brasileira. Acho que existem outros países que essa discussão não iria acontecer. Já é uma vantagem a gente ter a oportunidade de discutir isso. Bacana. Ruli? Eu também acho que é isso. Nós temos que democratizar, pensar nesse sentido e pensar nos empreendedores, aqueles que estão começando, não matar esse pessoal. Bacana. Obrigado a você que também, mais uma vez, nos acompanhou até aqui pelo portal da TVT. Lá você tem acesso a todos os programas que o Clique Ligue já realizou e também a nossa programação. Acompanhe a gente também pelas mídias sociais, facebook.com/RedeTVT e no Twitter é só digitar @RedeTVT. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento pela web. Tchau, tchau.